Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Direito e Globalização @tvaberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a advogada Vanessa Cardoso. Doutora Vanessa Cardoso é do escritório de Viva, Whittaker e Castro Advogado. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. E o tema do nosso programa hoje é o simples. Mas antes de mais nada, bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua visita aqui a nós, doutora Vanessa, é uma alegria recebê-la novamente. Alegria é o meu. E a gente conversou naquela época sobre repatriação de capitais, né? Foi um tema bastante candente, um tema bastante atual. E agora vamos falar de outro tema que já não diz respeito à repatriação, mas diz respeito também à tributação, que é sobre o sistema simples. Eu gostaria que a senhora, nesse começo de programa, desse uma ideia para mim e para os telespectadores que estão nos acompanhando, o que é o Simples Nacional? O Simples ele é um regime unificado, né, de pagamento de tributos. Então, é um sistema simplificado de pagamento. Então, ao invés da empresa ela pagar o imposto de renda, a COFINS, cada um por uma guia específica, cada um com a sua alíquota respectiva, vai pagar tudo com uma guia única, né, que é a chamada DAS, que é a guia que reúne todos os tributos. Então, e as alíquotas elas acabam sendo também diminuídas, elas são englobadas, né, então, de acordo com as faixas de faturamento. Então, o regime do Simples, ele basicamente incide, as alíquotas vão ser diferenciadas de acordo com as faixas de faturamento, né? Então, começa lá da partir de 180 mil e agora vai até 4.800.000, que a gente vai falar que essa é uma das mudanças a partir de janeiro de 2018, né? O limite que era de 3.600.000 passa para 4.800.000. Então, basicamente, é isso, é a tentativa do governo realmente de ajudar essas pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, a ter uma tributação mais simplificada, uma forma menos burocrática de apuração, de guarda de livros fiscais, de controles, né? Então, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional são realmente as empresas aí que realmente têm um faturamento mais baixo, né? Que agora não é tão mais baixo assim, vai até 4.800, mas que tem ali. Então, é para justamente possibilitar, principalmente, acho que a ideia inicial do Simples foi possibilitar que pequenos empresários, que são chamados de microempresários individuais, que antes tributavam tudo na pessoa física, possam realmente se utilizar de uma pessoa jurídica para sofrer essa tributação mais simplificada, que aí são os casos de pessoas que oferem receita até, antes era o limite de 60 mil, que agora passou para 81 mil reais, né? Agora, esse objetivo de simplificar a vida do empresário, na sua opinião e na sua experiência, é alcançado ou não? Não, pior que não. Na verdade, o pior é que não. A gente fala que essa era a intenção inicial. Essa era a intenção inicial, mas acabou que atualmente, realmente, a legislação, ela passou por diversas alterações e mudanças, e atualmente realmente não é tão mais simples, né? Assim, apurar e recolher realmente todos os, né? Assim, não, recolher os tributos. Na verdade, a apuração é simples, mas realmente os controles, a forma de cálculo, então tem que ver qual que é a folha de salários da empresa para saber em como que vai ser aplicada a alíquota para o faturamento. Então, assim, não é um cálculo assim também realmente tão simplificado, né? Não facilitou nem a vida do contador e, pelo jeito, nem do empresário. E nem do empresário, que também, porque assim, fala assim, não, então eu vou no anexo, né? Só para dar um exemplo. Então, eu sou um prestador de serviço, né? Então, eu vou em algum dos 3 anexos que tratam sobre prestação de serviço e vou lá, então eu vou ver em qual anexo eu me enquadro e vou ver a alíquota, minha faixa de faturamento, vou aplicar a alíquota, né? Mas, não é tão simples assim. Realmente você precisa ver não só a sua faixa de faturamento, mas também qual que é a sua folha de salários, para chegar num denominador para ver realmente qual a alíquota e qual a faixa que você vai se enquadrar. E mais uma coisa, que foi até já entrando um pouquinho também, a gente vai voltando nas alterações, mas na medida que eu vou falando, eu já vou comentando. Um outro ponto, por exemplo, o ICMS e o ISS, eles estão incluídos
incluídos, né? Não são só os tributos federais. A gente fala de Simples Nacional é porque realmente engloba tanto os tributos federais, municipais e estaduais. Então, nas 3 esferas de governo são enquadrados aí, são incluídos os tributos. Mas a alteração, uma das alterações que foi incluída por essa lei complementar a 155 de 2016, foi justamente que a partir de 3.600.000, o ICMS e o ISS você não vai mais recolher dentro do regime unificado. Você recolhe a parte? Você recolhe a parte. Isso também foi uma grande reclamação, né? Um grande questionamento, porque essa era uma grande vantagem, né? De você o ICMS é um dos tributos mais complexos, né? Que a gente tem, comparado aí também tem PIS/COFINS, que também é bastante complexo, com bastante variações. Mas é um dos tributos também que facilitaria muito se ele tivesse, mesmo para essa faixa de faturamento que é um pouco mais alta, se tivesse, permanecesse incluído no Simples. O ICMS substituição tributária já nunca foi incluído, realmente sempre teve que recolher a parte, né? Assim como realmente alguns tributos, incidentes na importação, por exemplo, uma empresa do Simples que importa mercadorias e serviços, também esses tributos incidentes sobre importação também não estão incluídos. Então, tem realmente alguns tributos que estão fora, né? Como é o caso também todos esses tributos incidentes na importação, IOF também não está incluído, o próprio FGTS também não está incluído na arrecadação. Então vamos localizar aqui. Quais são os tributos? Nós temos federais, estaduais e municipais. Os federais são Imposto de renda, CSL, PIS, COFINS e IPI. Tá? Via de regra, todos esses estão incluídos. O estadual? O estadual é basicamente o ICMS, mas até 3.600.000. 3 milhões. E o ISS? E o ISS, que é o municipal, também até 3.600.000. Passada essa faixa de faturamento, o cálculo tem que ser feito de forma separada. Agora, uma pergunta que eu acho que é uma dúvida que todas as pessoas têm. É vantajoso o Simples? Ou em determinado momento você faz comparações? Não, eu acho que sempre tem que fazer a comparação. Assim, obviamente, vamos dizer, sempre não, mas assim, se a empresa ela é bem pequena, né? Vamos dizer, até 180.000, 300.000 reais, não precisa fazer cálculo. Mas acho que a partir daí sempre é bom fazer o cálculo, porque às vezes, por exemplo, é uma indústria, tá? Então, uma indústria, o Simples, ele não te permite deduzir nada, né? Então, é uma tributação simplificada e presumida sobre faturamento. Agora, vamos dizer que é uma indústria, uma empresa pequena que começa a fabricar e que tem bastante despesa, né? Às vezes vale a pena ver se realmente o real não poderia ser uma opção. Né? Obviamente, faturamento tão pequeno assim, ainda não, mas assim, vale a pena fazer essas comparações, porque o real, ou mesmo o presumido, na maioria das vezes, é o presumido que acaba valendo a pena, principalmente para faturamentos, por exemplo, de empresas acima de 1,5 milhão, 1 milhão anual, né? A gente está falando de faturamento anual, 1,5 milhão, 1.900.000, 2 milhões. Se você fizer a comparação das alíquotas que são incidentes nessas faixas de faturamento, já são maiores que as alíquotas do presumido, né? Então, da carga, na verdade, não é nem a alíquota do presumido, mas a carga tributária efetiva que uma empresa no presumido está sujeita. Agora, uma dúvida que sempre estou fazendo as dúvidas que as pessoas perguntam, a dúvida que eu tenho, né? Fica mais fácil. Outra dúvida, estou afilando consultoria aqui, vamos aproveitar aqui. Já chegou pergunta, inclusive. Uma dúvida minha. Eu posso ser sócio de mais de uma empresa pelo Simples ou há uma restrição se eu for sócio de uma limitada, não posso ser? Então, existem algumas vedações, né, à inclusão no Simples. Por exemplo, se você já tem uma outra empresa no Simples, você não pode ter duas, o mesmo sócio não pode ter duas empresas no Simples. Então, só uma? Só uma empresa. Uma outra vedação um mesmo sócio, ele não pode participar. Um sócio de uma empresa no Simples, ele não pode ter mais do que 10% de participação societária numa outra empresa que não esteja no Simples e que tenha um faturamento superior aí ao que é permitido no Simples. Tá? Então, uma outra vedação de inclusão no Simples são algumas atividades, né? Então, por exemplo, bancos comerciais não podem estar no Simples, obviamente, por razões óbvias, distribuidoras de energia elétrica, empresas que trabalham com petróleo, então, e várias outras atividades também não podem, né, aderir ao Simples. Chegaram aqui 3 perguntas, vou tentar... Essa é uma pergunta do Michel Júnior, da Vila Progredior. Bem-vindo, Michel. E ele pergunta, o ISS é sempre devido à mesma alíquota, independentemente do município?
Independentemente do município, porque na verdade o Simples ele vai te dar as alíquotas de acordo com a sua faixa de faturamento e de acordo com o cálculo lá que você tem que fazer de folha de salários. Então é uma alíquota realmente única, independente de onde se está localizado, enfim, ou da prestação de serviço. Ok, se for 3% dentro do sistema, será 3% em São sistema, Paulo, exatamente. 3% Isso. em Guarulhos, 3% enfim, em qualquer município que seja. Ótimo. Outra pergunta é o Pascoal Mauro da Vila Mariana, né? Na verdade, é uma pergunta também. As pessoas reclamam muito para encerramento de empresa. E ele pergunta se esse Simples é mais fácil encerrar uma empresa agora. Não, é a mesma coisa. Porque o Simples, na verdade, ele é um regime de apuração de tributos, né? A empresa, ela pode ser a constituição da empresa e todos os trâmites para encerramento, baixa, é o mesmo trâmite de uma empresa normal. Então, isso não muda. Outra pergunta é do Roberto Assunção da Vila Mariana. E o Roberto Assunção da Vila Mariana pergunta: há alguma modificação em relação ao INSS parte empregado, parte empresa? Comparado com o regime normal? O regime normal, se há alteração, eu imagino que ele deve estar perguntando se há alguma redução de alíquota. Então, na verdade, é mais vantajoso sim, porque como o INSS ele está incluído nessa... Porque hoje, vamos dizer, o regime normal do INSS é 20% sobre a folha de salários, né? E mais a parte empregada, 11%. Isso, 11%. No regime do Simples Nacional, as alíquotas realmente elas ficam bem menores, né? E acaba sendo realmente calculada sobre a receita, sobre o faturamento e não sobre a folha. Então, realmente, dependendo do tamanho da sua folha, quanto maior a sua folha, fica ainda mais vantajoso você aderir, a empresa estar dentro do Simples e não dentro do regime normal. Mas aí traz um cálculo complexo, porque às vezes a empresa emprega muita mão de obra, e às vezes a despesa te faz optar pode optar comparativamente para outro regime que não leva em conta as despesas. Eu acho que tem que fazer um cálculo aí. Não, sempre assim, o que a gente recomenda sempre quando, né, porque as empresas têm essa falsa, né, os empresários eles têm essa falsa ideia que foi até construída realmente pelo governo quando ele trouxe esse regime, dizendo, não, é super vantajoso, queremos ajudar os empresários. Não é bem assim, realmente. Então, sempre tem que ser feita essa análise, né, por um profissional qualificado para verificar realmente o que é mais vantajoso para a atividade específica, para o limite de faturamento e também verificando não só o ano atual, mas como os próximos anos, né? Fazer uma projeção para o futuro para saber qual que vai ser o crescimento daquela empresa, o que ela quer investir, quais são os objetivos e não só realmente fazer uma análise estanque daquele momento em que a empresa, por exemplo, está sendo constituída. Ok, né? Eu vou interromper por aqui, vamos para o intervalo, voltamos já. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook.
Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo a doutora Vanessa Cardoso. Doutora Vanessa Cardoso é advogada, é tributarista e estamos falando sobre o regime do Simples. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Doutora Vanessa, modernamente existe o fenômeno das chamadas startups. Uhum. São empresas, vamos falar, empreendedorismo. Uhum. E que aplica tecnologia e tem pessoas, bancos, negócios que investem nisso. É uma forma de você desenvolver tecnologia, inovação, conhecimento, enfim. Uma coisa nova. Até eu já li sobre startup no mundo jurídico. Até já vi escritórios com conceito de startup. Bom, como é que a Receita Federal está enxergando os pioneiros, os bandeirantes? A Receita Federal, ela não está ajudando muito. Eu vou dizer, o governo, ele quis ajudar, né? Na verdade, uma das... O meu conceito de startup está correto? Tá super correto, super correto. Com nessa mesma lei que trouxe essas alterações na regulamentação do Simples, foi introduzido também uma regulamentação para os chamados investidores anjo, que são justamente essas pessoas físicas ou jurídicas que investem em inovação, em atividade produtiva, e que querem realmente, né, desenvolver, trazer realmente mais receita, mais emprego e dar oportunidade realmente para empreendedores. Então, essa foi a ideia realmente do governo de trazer uma regulamentação. Isso sempre existiu, né? Esses investidores, eles sempre investiram, mas eles nunca tiveram realmente nenhuma garantia, sempre estavam ali sujeitos ao risco do negócio, eles tinham que necessariamente entrar como, né, e muitas vezes entrar como sócios efetivos da pessoa jurídica que estava sendo investida. Então tinha uma série de receios, de preocupações que esses investidores tinham que lidar no dia a dia, mas acabava acontecendo, né? As startups, elas estão aí já há algum tempo. Então a ideia do governo foi justamente nessa lei complementar, por meio dessa lei complementar 155, trazer uma regulamentação. E uma das grandes questões que foram trazidas foi justamente que falar, olha, investidor, você não vai ser sócio ou acionista, enfim, você não vai participar ali da gestão, da gerência daquela. Então você não vai ter realmente nenhum risco, você não vai correr o risco do negócio, né? Você vai ser um investidor, né? Você vai ser remunerado, pode fazer o seu aporte, o seu investimento, você vai ser remunerado pelo seu investimento, mas você não vai correr o risco do negócio, inclusive se a empresa vier a entrar numa recuperação judicial, ou mesmo, né, entrar com um pedido de falência contra ela, você não vai sofrer nenhuma responsabilidade com relação aos aspectos do negócio, gerenciais. Você está lá para investir, para ajudar a empresa, mas você vai ter a vantagem de realmente não... É diferente de um sócio, apesar de ser um sócio, não é um sócio na nossa concepção natural, né, de que sócio realmente é aquele que está lá, põe dinheiro e corre o risco do negócio, né? E então foi uma inovação muito boa, né, que o governo colocou e se propôs a fazer, porém a Receita Federal, na sua sanha arrecadatória de sempre, né, ela deturpou um pouquinho o conceito, né? Porque, de um lado, o governo federal, por meio dessa legislação, veio trazer realmente um pouco mais de segurança, um pouco mais de vantagens e incentivo realmente para os investidores. A Receita Federal, de outro lado, veio dizer o seguinte, olha, o rendimento que você tiver do seu investimento, né, você vai colocar um dinheiro, essa empresa vai, né, espera-se, né, quando você investe que a empresa vai dar lucro, né, vai realmente, espera, né? Pode não dar, mas enfim, espera-se, e esse seu rendimento, ele vai ser tributado como se uma aplicação financeira fosse. Equiparou um investimento à aplicação financeira.
para o investimento do investidor anjo, né, que é um investimento em inovação, um investimento em tecnologia, investimento em atividade produtiva, ao investimento de aplicação financeira, né, e aplicando alíquotas regressivas. Então, quanto maior o prazo do seu contrato de parceria, seu contrato de investimento, né, menor vai ser a alíquota. Então, ela começa alta em 22,5% e ela decresce, ela é uma alíquota regressiva de 15%, que é justamente a mesma sistemática aplicável a aplicações, né, que são... CDB. Um CDB, uma aplicação de renda fixa, exatamente. Então, que realmente isso causou espanto, né, estranheza. Essa regulamentação foi uma instrução normativa da Receita Federal, a 1719 de 2017, que é de julho desse ano. E realmente ela veio na contramão realmente da iniciativa do governo de trazer mais oportunidades e trazer possibilidades, né, para essas microempresas, para essas startups. E agora está realmente uma grande polêmica, porque realmente a natureza, apesar desse investidor anjo, a lei é clara ao dizer que ele não é sócio, mas ele também, você não pode dizer que ele é como se ele fosse um investidor de mercado financeiro, né? É bastante distinto. É bastante distinto. Então, assim, a lei, ela veio, né, a regulamentação da Receita, ela veio trazer uma equiparação de conceitos completamente distintos, né? Eu acho que vige aí uma antiga mentalidade, eu acho que é uma mentalidade burocrática, você apreciar fatos completamente distintos, equiparando uma coisa a outra. Uma coisa é você ser aplicador no mercado financeiro. Você ser um investidor, enfim, colocar lá seu dinheiro, exatamente. Outra coisa é você investir numa atividade produtiva que tem uma natureza completamente diversa. Exatamente. Então, assim, como que é remunerado? Então, se ele resolvesse não ser não ser denominado como investidor anjo, se ele resolvesse realmente ter uma participação que seja de 1%, ser um sócio efetivo do negócio, ele receberia o quê? Dividendos. Dividendos, até hoje, não mudou ainda, né? São isentos. São isentos de tributação. Então, assim, que vantagem que ele vai ter colocando o capital dele numa empresa que ele vai ter que ser tributado em, no mínimo, 15%. Aí dá um planejamento tributário, né? Ele fala assim, bom, eu vou... Então, eu vou ser sócio. Assim, eu vou correr o risco do negócio. Vou ter uma participação pequena, mas pelo menos eu vou ter a minha retribuição do meu capital vai ser via dividendos e não via rendimento de aplicação financeira. Você dá a volta para fazer a mesma coisa, né? Né? Então, assim, não faz sentido. O governo quis desburocratizar, ampliar, viabilizar investimento e a Receita Federal veio querer tributar ainda com alíquotas altíssimas, né? E chegou mais pergunta aqui, peraí, ela está falando isso. É do o Jaime Jardim Bonfilhó, sempre participa aqui conosco. Ele faz a clássica pergunta aqui, que se a carga tributária brasileira é uma carga fiscal elevada, pesada. Com certeza. Com certeza, não temos dúvida. Obviamente, temos países que possuem carga tributária maior do que a nossa, né? Suíça, Suécia, o próprio Estados Unidos. Mas a questão é o retorno, né? Da tributação. Para que a tributação serve? Mas nesses países, na Suécia, você tem saúde, educação. Você tem tudo, você não paga nada praticamente. Não paga nada, né? Então, o seu retorno perto do investimento que você faz o investimento da sociedade vale a pena. Não fica na metade do caminho. E outra pergunta do Olavo, do Jardim Paulista. O Olavo fala, no governo Figueiredo, olha só, acho que você nem lembra que era o governo Figueiredo. No governo Figueiredo existiu o Ministério da Desburocratização, é verdade, o Hélio Beltrão, que procurou simplificar a burocracia estatal, inclusive os tributos. Nada foi aproveitado daquele tempo, eu não sei responder, eu acho que não sei. Olha, também... Não sei se você se lembra desse tempo. Não. Na verdade, o que a gente tem discutido bastante hoje é a tal da reforma tributária que a gente já vem discutindo aí há 20 anos, né? Há mais de 20 anos. E que, assim, agora a gente está com uma nova proposta aí, enfim, de criação de... Não nova, né? Na verdade, a proposta ela só vem sendo, né, modificada, ampliada, mas o conceito também vai um pouco nessa linha do que a gente vê no Simples de unificação, né? Então, de criar um imposto, um IVA, né? Um IVA, que, como a gente tem na Europa, né, de unificação, então, de PIS, COFINS, de tributos indiretos, né, chamados indiretos, unificar em um IVA, que é a linha aí que a maioria das propostas de reforma tem seguido, né, então acho que pode ser alguma coisa nesse sentido. Tem um texto muito bacana do Everardo Marcial, que ele fala sobre os robôs na produção e a nova tributação. Um texto muito... O ex-superintendente, foi superintendente da Receita Federal há 16 anos. Eu tive com ele mencionou o texto e eu li o texto, um texto muito bacana. Mas tem outra pergunta aqui
a gente já respondeu, mas só para falar, o Mário Oliveira, ele é do bairro de Santana, ele pergunta, posso ter 2 microempresas pelo Simples? Não pode. Não pode, gente. O Caio Silva do Sumaré, bem-vindo, Caio, ele pergunta, há alguma exigência especial para que eu abra uma microempresa? Não, na verdade, assim, acho que a principal, fora essas vedações que a gente comentou, acho que a principal exigência realmente é o limite de faturamento, né? Então, a gente precisa observar. Então, só para repetir as faixas, né? Então, um microempreendedor individual, ele, assim, a partir de janeiro de 2018, ele teria aí um faturamento de até R$81 mil anuais. Uma empresa de pequeno porte, um faturamento de até 4 milhões e 800, né? E as microempresas até 360 mil reais. Outra pergunta que chegou aqui é do João da República. Ele fala, em que momento faço opção pelo Simples? Sempre no começo de cada ano, né? Então, isso é regra para qualquer regime de apuração. Então, você tem que manter o mesmo regime de apuração durante todo o ano calendário, mas no início, em janeiro de cada ano, você pode optar. Você vai para o Simples, você vai ficar no presumido, você vai mudar para o real. Então, é todo mês de janeiro, no pagamento da primeira guia que é feita a opção. No meio do ano não posso mudar de regime? Não pode mudar. Não posso transitar de um para outro? Não pode transitar. Não. Okay. A não ser que você esteja abrindo uma nova empresa, né? Aí sim, mas do contrário não. Agora, uma coisa que chamou a atenção aqui houveram reduções de faixa e de faixas de faturamento e novas alíquotas. Antes existiam várias faixas, não sei nem dizer quantas. Eram, acho que mais de 25 faixas, se eu não me engano. É uma coisa enorme. Foram reduzidas, é isso? Então, isso. Na verdade, o que foi feito? Foram feitas, condensaram-se, né, as faixas, então começava lá, a maioria das faixas começa a partir de 180 mil, e ia 180, 300, 180, 360, então foram condensadas, então acho que agora são 20 faixas em cada anexo, e o número de anexos também foi reduzido, de 6 anexos, né, para 5 anexos. Então, a gente tem 3 anexos para prestadores de serviço, então dependendo do tipo de atividade, vai ser enquadrado em um dos 3 anexos, um anexo para comércio e outro anexo para indústria. A advocacia, né? Inclusive, obteve o Super Simples também. Obteve o Super Simples. Então, uma das novidades foi justamente que uma série de atividades que antes eram vedadas, né, de poderem optar pelo Simples, como a maioria dos profissionais liberais, foram agora, com a nova lei, permitidas, né? E um pleito antigo também, só para destacar alguma das atividades, foi as empresas, as cervejarias, né, que hoje está muito em voga, as cervejarias artesanais. Sim. Então esse mercado cresceu muito e houve um lobby muito forte no governo para que essas empresas fossem permitidas, né, porque antes era tudo realmente muito informal, muito, né, na garagem de casa, essas cervejarias começaram e agora elas têm a oportunidade realmente de serem mais regulares, né, de estarem regularizadas e inseridas aí num contexto de sociedade, de arrecadação. Também eu gostaria de ouvir seu comentário também, uma particularidade na advocacia, eu creio que isso seja extensiva às demais empresas pelo Simples, foi a sociedade unipessoal. Criou-se a sociedade unipessoal. A pergunta é, existem mais, para todas as atividades ou só para os prestadores de serviço? Como é que ficou essa sociedade unipessoal? Então, a unipessoal ela ficou mais restrita realmente aos prestadores de serviço. Isso, essa que é a unipessoal que a gente chama de EIRELI, né? Assim, que é realmente, mas ficou, não há vamos dizer, uma vedação expressa para outras atividades, mas quando se criou esse modelo, esse tipo, pensou-se realmente mais em pequenos, pode até ser comércio, mas pequenos comerciantes e realmente prestadores de serviço, para facilitar essa questão de, muitas vezes, colocar um sócio que você nem conhece só para conseguir constituir uma limitada, por exemplo. Doutora Vanessa, o nosso tempo está encerrando, foi muito rápido aqui. Passa muito rápido. Passa muito rápido, a conversa está muito boa. Eu gostaria de ver suas considerações finais. Tá. Em termos de legislação do Simples, né, essas alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 155, eu acho que, de um modo geral,
foram boas, assim, a inclusão de novas atividades, permitir que realmente profissionais que antes não poderiam optar pelo Simples agora possam. Aumentou-se realmente a faixa de faturamento, mas lembrando que, de um lado que você aumenta a faixa de faturamento, também precisa perceber que a alíquota também aumenta, então nem sempre é vantajoso. Acho que isso é uma consideração importante, que é sempre fazer análise e a simulação de valores, de onde é mais eficiente da forma, do ponto de vista tributário, a tributação, seja no Simples, seja no presumido, no lucro real. Então essa análise sempre tem que ser feita, porque nem sempre o Simples é o mais simples e nem o mais vantajoso. Ok, muito obrigado pela sua visita aqui, foi uma alegria recebê-la novamente aqui. Eu que agradeço. E me despeço de você aqui, até a próxima semana nesse mesmo canal. Obrigado, até lá.